Evangelho de João, capítulo de número 11, nós vínhamos tratando deste capítulo na semana passada, quando Lázaro está doente e o Senhor Jesus é noticiado disso. O Senhor Jesus ensina aos seus discípulos que a morte de Lázaro, ou que a doença de Lázaro não é para a morte, sim para a glória de Deus. E agora o Senhor Jesus se move ao encontro de Lázaro e sua família em Betânia. Nós vamos ler do verso 17 ao verso 45, verso 46. Essa é a narrativa do texto, quando de fato Jesus vai demonstrar o que é essa glória de Deus. Vamos ler o texto, João 11, do verso 17 a 46. Perdão, queridos, do verso 17, verso 17. Citei verso 11, falha minha aqui. Capítulo 11, do verso 17 em diante. Chegando Jesus, encontrou Lázaro, já sepultado havia 4 dias. Ora, Betânia estava cerca de 15 estádios perto de Jerusalém. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para as consolar a respeito de seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que, mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Declarou-lhe Jesus: Teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês isto? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Tendo dito isto, retirou-se e chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular: O mestre chegou e te chama. Ela, ouvindo isso, levantou-se depressa e foi ter com ele, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-as levantar-se depressa e sair, seguiram-na, supondo que ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no seu espírito e comoveu-se, e perguntou: Onde o sepultastes? Eles lhe responderam: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Então disseram os judeus: Vede quanto o amava. Mas alguns objetaram: Não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer que este não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta cuja entrada tinham posto uma pedra. Então ordenou Jesus: Tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: Não te disse eu que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com atadura e o rosto envolto num lenço.
Então lhe ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhes contaram os feitos que Jesus realizara. Vamos orar mais uma vez, irmãos. Pai de amor, queremos nos achegar ao Senhor nesta noite, Pai. Humildes, Pai, e contritos, porque nós sabemos que somos indignos do que estamos por fazer, Pai. Tomamos a Tua palavra, santa como é, e queremos entendê-la. Se o Senhor não agir em nós, Pai, o nosso pecado ocultará o entendimento da Tua palavra. Se Teu Espírito Santo não nos ensinar, jamais compreenderemos. Nosso coração embrutecido lançará fora essa semente. Oramos, Pai, para que o Senhor com graça nos ensine nessa noite. Que o Senhor releve, Deus, e perdoe nossas falhas e pecados. E na Tua misericórdia, o Senhor edifique a Sua igreja a confiar no Senhor e ver a Tua glória no dia mau. Oramos por isso, Deus. Sabemos que o Senhor é poderoso para nos tratar na Tua palavra. Clamamos para que nós sejamos fiéis em entendê-la e obedecê-la. Assim nós oramos e pedimos no nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, o reverendo Stênio Márcios é um pastor presbiteriano, do nosso presbitério inclusive, e é um irmão que compõe belíssimas canções. O pedido de oração introdutório é: ore pelo reverendo Stênio. Nosso irmão está passando por tempos de dificuldade, tem enfrentado uma depressão severa, está aos cuidados médicos nos últimos tempos, e este é fato público, né? Ele compartilhou nas suas redes sociais e pede as nossas orações. Interceda pela vida do reverendo Stênio. E em uma de suas canções, ele nos fala sobre o trabalho de um tapeceiro. Um dos meus amigos e conhecido da igreja, o Kennedy, cantava essa música do amanhecer ao entardecer. Ele quase nos fez odiar a música, de tanto cantar essa música. E o reverendo Stênio, quando a escreve, narra o trabalho de tecer um tapete, de alguém que tem um tear e vai usar diferentes cores e formas para compor uma imagem. E a narrativa do reverendo Stênio é que o trabalhar de Deus na nossa vida se assemelha ao tear de um tapete. Porque talvez as cores não estejam tão em ordem quando se vê o tapeceiro trabalhar. Tapetes são compostos ao contrário. Eles são formados muitas vezes do avesso. E quando se vê, quando se assiste o trabalhar de um tapeceiro, olhando os fundos do tapete e um bocado de linhas soltas, não parece que vai sair algo dali. E assim o reverendo Stênio narra na sua letra, comparando Deus ao trabalhar de um tapeceiro. Ele diz assim: tapeceiro, grande artista, vai fazendo o seu trabalho, incansável, paciente no seu tear. Tapeceiro não se engana, sabe o fim desde o começo, trança voltas, 1000 desvios, sem perder o fio. Se você olha do avesso, nem imagina o desfecho. No fim das contas, tudo se explica, tudo se encaixa, tudo coopera para o meu bem. Quando se vê pelo lado certo, muda-se logo a expressão do rosto, obra de arte para a honra e glória do tapeceiro. Quando se vê pelo lado certo, todas as cores da minha vida dignificam a Jesus Cristo, o tapeceiro. É difícil entender o tear de Deus nas nossas vidas. É difícil considerar caminhos e traços que Deus escolhe, cores escuras e não tão belas quando consideradas fora da obra. É difícil olhar às vezes o trabalhar de Deus e pensar: isso aí vai virar um tapete? Tem certeza?
mas Ele é aquele que sabe o fim desde o começo. Talvez narrar para Lázaro, Maria e Marta o que sucederia à casa deles pode parecer loucura. Talvez abordá-los nesta altura do texto, quando Lázaro morreu e Marta e Maria já estão há 4 dias pranteando, pode parecer que o tapeceiro perdeu o fio, mas o Senhor Jesus nos mostra que de fato sabe muito bem por onde conduz as coisas. Nessa noite, meu irmão, nós completaremos a narrativa da semana passada e vamos ver o trecho da obra completa. Vamos olhar o desfecho do trabalho de Jesus e poder, como o reverendo Stênio diz na sua canção, dizer: quando se vê pelo lado certo, todas as cores dignificam a Jesus Cristo, o tapeceiro. Queremos nos achegar a esse texto e pensar na nossa vida, como Deus está se revelando nos nossos sofrimentos, nas nossas lutas, e como em nós há um tapeceiro trabalhando. Quero que você se achegue, meu irmão, a esse texto, para pensar na revelação de Deus no nosso sofrimento. Como o Senhor, como o nosso Deus se revela no nosso sofrer. O texto nos ensina bastante sobre isso. E o primeiro ensino deste texto, sobre essa revelação de Deus em meio ao sofrimento, é quando Deus nos ensina sobre as nossas expectativas, esperança e fé. Nós olhamos para a perspectiva humana, voltamos os nossos olhos para Marta e entendemos como a nossa expectativa, esperança e fé precisam estar bem firmadas em Cristo. João nos conta então que Jesus chegou e encontrou Lázaro já sepultado. Se você se lembrar da semana passada, ou olhar o texto, depois do seu debate com os discípulos, depois de Tomé dizer: pronto, nós vamos lá agora e os judeus vão nos matar. Jesus vai se encaminhar para Betânia, e o texto nos conta ainda que há 15 estádios de distância, uma viagem que daria tempo se Jesus tivesse partido imediatamente, mas ele chega já após Lázaro estar morto, e Jesus encontra uma cena peculiar. Há muitos judeus rodeando Marta e Maria. Há uma prática de consolação daqueles que estão mortos. É semelhante ao nosso pós-velório, né? Eu acho que eu nunca vi minha família tão reunida quanto na ocasião em que meu avô faleceu. Nunca comemos tanto juntos, nunca almoçamos uma semana inteira todos na casa da minha avó para fazê-la companhia. Talvez até um pouco mais do que essa companhia familiar e os amigos chegados perto. Alguns estudiosos do texto dizem que provavelmente esses são pranteadores profissionais. Você imagina? Olha que profissão lazarenta de ruim, né? Pranteadores profissionais. É comum na cultura judaica pagar pessoas que façam o acompanhamento do serviço fúnebre. Pagar pessoas que vão chorar com você, amparar você e te consolar enquanto você está enlutado. Então, não se tem a narrativa exata disso, mas pela cena parece que alguns judeus estão fazendo esse trabalho. Se são amigos próximos e familiares, se são pranteadores profissionais, fato é que há inúmeros judeus ainda incrédulos sobre Jesus, reunidos na casa de Marta e Maria, e eles vão ter agora uma testemunha do que Jesus vai fazer. Eles vão ser o público diante do qual Jesus vai operar mais um dos seus sinais, um grande milagre que testemunha de que ele, de fato, é o Filho de Deus. E o Senhor, então, chegando-se a Betânia, chegando-se à aldeia onde a família mora, o texto nos conta que Marta corre em direção ao Senhor. O texto nos fala sobre este encontro apressado. E Maria ficou sentada em casa. Parece bastante com a cena do Marta, Marta. Né? Parece bastante uma mulher que tem um ímpeto ativo, rápido, acelerado,
E ela vai ao encontro de Jesus enquanto sua irmã Maria ainda permanece em casa. E ao chegar diante de Cristo, a primeira fala, o primeiro lamento dela é: Senhor, que pena que o Senhor chegou atrasado. Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Esta mulher é alguém que acompanhava o ministério de Jesus. Ela sabia o modo do Senhor Jesus trabalhar. Ela já viu Jesus operar sinais e maravilhas. E o seu lamento é que o seu mestre, é que o seu Senhor não estava lá a tempo. Mas a sua fala ainda é de uma confissão, ainda é de uma certeza, de uma esperança. Ela está dizendo: pena que o Senhor não estava, mas sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, tu concederá. Marta sabe quem é Jesus. Ela entende o poder e a relação de Cristo com o Pai. E o Senhor Jesus vai respondê-la: teu irmão há de ressurgir. Parece que Marta não entende, ou parece não, de fato ela não entende à primeira vista o que Jesus está dizendo, porque ela pensa que Jesus está falando sobre escatologia, fim dos tempos. Ela diz: Senhor, eu sei que no último dia meu irmão vai ressurgir. Ela entende a Escritura, ela tem ouvido os ensinos de Jesus, e Jesus lhe responde com mais assertividade. Ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. Quando Marta está atribuindo a ressurreição a um fato último, lá ao fim, como se a ressurreição fosse um ato impessoal, como se fosse uma mera ocorrência do tempo no fim de todas as coisas, Jesus a repreende, Jesus a ensina dizendo: ressurreição não é algo que vai acontecer pelo acaso no fim dos tempos. Ressurreição sou eu. Ele está mostrando que a obra não está separada do obreiro, que a vida é promovida por Ele, que a ressurreição não é algo impessoal, mas é Cristo que vai operar com ressurreição. E o Senhor Jesus vai dizer: aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Talvez seja o versículo mais famoso nos nossos velórios, de ímpios, de crentes, de espíritas, de qualquer um que seja. Põe qualquer frase aí na coroa de flores, vai vir um: ainda que morra, viverá. Muito provavelmente. Pense, meu irmão, como o Senhor Jesus vai chamar a atenção agora de Marta, dizendo: todo aquele que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês nisto? Jesus devolve a resposta para ela perguntando: você entende que ressurreição não é um ato impessoal, mas eu sou e eu opero o que quero e quando quero, porque eu sou Deus? A resposta de Marta é de fé, é a boa confissão. Ela responde dizendo: sim, Senhor, tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Marta sabe quem é Jesus, ela crê com boa fé naquilo que Cristo está lhe ensinando. E nós, neste contexto, precisamos nos ver no lugar de Marta e nos pôr nesta conversa e neste relacionamento com o Senhor Jesus. Primeiro, meu irmão, porque as nossas expectativas sobre o agir de Deus quase sempre estão equivocadas. Marta está falando a Jesus na sua perspectiva, na sua expectativa, e é uma expectativa errada. Marta pensa que se Jesus tivesse feito de uma forma diferente, ela não estaria sofrendo agora. Ela gerou no seu coração a sua própria expectativa, a sua própria convicção de que Jesus deveria fazer desta forma. E ela está agora frustrada, não só pela morte de seu irmão, mas porque Cristo não chegou a tempo. E nós andamos tantas vezes com as mesmas expectativas erradas de Marta,
dizendo: Senhor, que pena que o Senhor chegou atrasado. Uma das cenas mais lamentáveis de ver isso veio da boca de um padre. Os crentes estão felizes com o novo Papa, né? A turma está animada. Não sei por que o anticristo traz tanta alegria a crentes. Nossa confissão de fé descreve o Papa como um anticristo. Um padre da nossa cidade, mais um conto de Lambari. Ó, para você ver, meu irmão. Pergunta para minha mãe que lambariense está aí hoje, se não foi. Houve um acidente terrível em 2019. 5 garotos faleceram num acidente de carro. Um deles era filho de um presbítero da nossa igreja, de um irmão que tinha sido presbítero em tempos anteriores. Amigo nosso, pessoal. Muito sofrido, meu irmão, muito sofrido. 3 garotos faleceram no ato do acidente. Outros 2 por complicações. Aqueles 3 primeiros garotos foram velados na quadra da cidade. Uma cidade de 20 mil habitantes, todo mundo conhecia um daqueles garotos, a família de um deles. E havia uma multidão reunida na quadra para o sepultamento, ou para o velório desses meninos. E um padre, tomando da palavra, disse as seguintes sábias palavras: não culpem Deus pelo que aconteceu. Deus queria salvá-los. Deus não se esqueceu deles, mas Deus não pôde chegar a tempo. Devia correr esse carro, hein? Que nem Deus alcança. Meu irmão, que Deus é esse que não chega a tempo? Será que Deus não pôde fazer, ou será que você queria que Ele fizesse algo diferente? O problema está em Deus que não fez o que deveria, ou o problema está em você que esperava Deus fazer uma outra coisa? Vai ver que o problema é a nossa expectativa e não a soberania e a bondade de Deus. É difícil em tempos de aflição considerar isso. É difícil pensar que um Deus amoroso nos permite sofrer. Mas, meu irmão, confia no trabalho do tapeceiro. Uma segunda coisa que nós aprendemos com Marta e na sua responsividade é sobre a sua fé e a sua esperança. Marta, apesar do sofrer, apesar de não ver Cristo fazer o seu desejo, que era não deixar seu irmão morrer, impedir que seu irmão morresse, ainda assim, a confissão dela é: Senhor, sei que tudo o que você pedir ao Pai, Ele fará. Talvez na primeira leitura, isso pareça que Marta está implorando a Jesus, dizendo: você chegou atrasado, mas pede que ainda dá tempo. Não parece que ela está dizendo isso? Não está dizendo isso. Não é a melhor leitura do texto grego. O texto, na verdade, está nos dando uma clara confissão de Marta. Marta está dizendo: apesar da morte do meu irmão, eu sei que o Senhor é poderoso e que Deus atende às orações que o Senhor faz. A confissão de Marta é de segurança em Cristo. É uma confissão de: a minha expectativa não foi feita, o meu desejo não se cumpriu, mas eu sei bem quem tenho crido. Não é? Não dá vontade de cantar o hino agora? Estou bem certo que é poderoso. Marta tem firmeza no Senhor. Marta sabe o que o Senhor pode fazer. E talvez seja mais fácil para nós falar isso enquanto nós não estamos passando por provações. Enquanto você não está doente, você diz: claro que Deus pode curar. Acusam nós presbiterianos, né, que a gente não queira que Deus cure. A gente fala: claro que Deus pode curar. Mas e quando você adoece? E quando é o teu filho no hospital? E quando o sepultamento for do teu filho? Se Deus o permitir passar por isso. Essa confissão ainda está no teu coração? Nós temos fé suficiente para não estar no controle e dizer: Senhor, minhas expectativas estão frustradas, mas eu sei que o Senhor é o unigênito Filho de Deus. Eu sei que o Senhor pede ao Pai e o Pai lhe atende. Existe no teu coração confiança em Deus quando Deus não faz o que você quer, quando Deus não te livra da tribulação, quando o Senhor permite que você ande pelo vale da sombra da morte. Essa é a confissão de Marta. E nisso nós precisamos
aprender e imitar a fé que essa mulher tem tido, a fé que Deus depositou no seu coração, e crer ainda que eu não veja. Olha que bonito nós cantamos. Ainda que eu não veja, Deus está trabalhando. Ainda que eu não sinta, Deus está trabalhando. Porque nós estamos num contexto evangélico que eu tenho que ver e sentir, que Deus tem que testificar no meu coração, que Deus tem que me dar um sinal, o telefone tem que tocar na hora certa, alguém tem que me mandar um versículo bíblico na hora certa, no exato momento. Uma pessoa desconhecida no ônibus tem que bater no meu ombro e falar: ó, Deus tem uma grande obra na sua vida. Ele tem, meu irmão, até com Satanás ele tem. A grande obra de Deus na vida de Satanás é condená-lo, é uma grande obra, ele vai amarrar a serpente e lançá-la no fogo do inferno. Agora, e se Deus tratar contigo e não te mostrar o que Ele está fazendo? Você tem fé mesmo assim? Você confia sem ver? E parece que eu estou repetindo o sermão da semana passada aqui. Essa é a grande luta do nosso coração. Entender o texto de Lamentações, bom para nós é nos assentar em silêncio e aguardar a salvação do Senhor. Precisamos aprender sobre fé e esperança. Precisamos, meu irmão, aprender essa boa confissão e manter um coração voluntário, dizendo: sim, Senhor, eu tenho crido. Eu não criei só quando as coisas eram boas e favoráveis. Desde então, em todo o tempo, tenho crido. A forma como Marta fala é dizer: eu cria antes e também creio agora. É essa confissão que os crentes mantêm. Isso nos leva ao segundo ensino do texto. Se nós aprendemos sobre essa expectativa, sobre essa esperança e fé que precisa preencher o nosso coração, nós aprendemos agora sobre a compaixão e o amor de Jesus. Na angústia e no sofrimento, é a ocasião onde Deus revela a compaixão e o amor de Jesus. Depois desse diálogo, Jesus mandou chamar Maria. Estava em casa e ela, ouvindo esse chamado, se levanta depressa e vai ter com ele. O texto narra que Jesus parou fora da aldeia. Como Marta correu ao seu encontro, Jesus não chegou até a casa, não chegou ainda até o túmulo. E toda essa cena está acontecendo do lado de fora da aldeia. E Jesus para lá e fica lá, ainda que nós não saibamos por que ele não terminou de entrar. Por que ele não chegou para dentro? Você fala assim: não, você não é mineiro, né? Ó, vamos chegar para dentro aí. Por que Jesus ficou na porta? Não sabemos. Mas agora Maria é quem vai até lá. O diálogo vai acontecer do lado de fora. E os judeus que estavam com Maria, sejam eles pranteadores profissionais ou não, vão segui-la agora. Quando eles veem Maria se levantar rápido e sair porta fora, atendendo o pedido de Jesus dela ir ter com ele, aqueles judeus se levantam e vão rápido. A preocupação deles é que ela fosse para o túmulo sozinha. Meu irmão, eu e você faríamos isso. Se algum dos nossos que perdeu um parente quisesse ir com pressa para o cemitério, você deixaria ele sozinho? Né? Eles estão acompanhando, eles querem consolar Maria. E quando Maria chega ao lugar onde Jesus está, ela se joga aos pés dele. Essa talvez seja uma boa confissão, ainda que não verbal. Essa é uma demonstração de adoração e reverência. Maria crê em Cristo. Ela o tem como Senhor e Mestre. Ela se lança aos seus pés. Mas qual é a fala dela? Se o Senhor estivesse aqui, as coisas não teriam sido assim. Se o Senhor tivesse estado quando meu irmão ainda era vivo, ele não teria morrido. A mesma expectativa que estava no coração de Marta, também estava no coração de Maria. Parece conversa de velório, não parece? Quando está todo mundo assim no velório, falando: ei, rapaz, se a ambulância tivesse chegado mais cedo, hein? Oh, meu Deus, se esse menino não tivesse saído de casa, hein? Difícil, meu irmão, muito difícil. Pensar em todos se poderiam acontecer, todos essas probabilidades. E o Senhor não os quis. E o Senhor não andou por estes caminhos. E agora Jesus vai confrontar Maria
mais uma vez. Mas, meu irmão, perceba que antes de o Senhor Jesus falar com Maria, antes dele ir às vias do fato, antes de fazer o que está por fazer, o verso 33 nos revela uma característica muito peculiar de Jesus. O texto diz que o Senhor percebeu o choro de Maria. Jesus estava atento ao sofrimento daquela mulher. E o Senhor também percebeu o chorar e o sofrer daqueles que acompanhavam Maria. Meu irmão, não tem lugar mais desconfortável do que este. Uma casa enlutada. A gente não sabe o que falar, não é? A gente não sabe como se portar. O Senhor Jesus está no meio da dor e do sofrimento, e o texto diz que o Senhor agitou-se em seu espírito. Essa é uma tradução difícil de fazer. Diversas versões bíblicas usam palavras diferentes, mas há uma inquietação em Jesus. O Senhor Jesus vai transtornar-se no seu espírito. Internamente, no seu homem interior, o Senhor Jesus está inquieto e agitado, e o Senhor vai se comover. Jesus é alguém que está sensibilizado, é alguém que tem verdadeira compaixão e misericórdia, e o sofrimento deles se torna também o sofrimento de Jesus. Jesus toma parte neste choro, e o famoso versículo vem aqui. E o Senhor Jesus chorou. Parece que Pedro não escreveu esse livro. Parece que João, quando escreve o texto, afasta um pouquinho para cá o texto e um pouquinho para lá, e nos põe uma única sentença dizendo: Jesus chorou. As lágrimas do Deus Todo-Poderoso se derramaram, visível a todos. Cristo está se compadecendo da angústia e do sofrimento deles. E o Senhor Jesus vai perguntar para Maria: onde vocês o sepultaram? O chamado dela é: Senhor, vem e vê. E os judeus estão assistindo essa cena, e eles estão entendendo muito menos do que Marta e Maria o que está acontecendo. Porque alguns judeus, vendo a comoção de Jesus, vão dizer: veja, Jesus amava Lázaro. De fato, eles se amavam. Mas outros judeus olham e com incredulidade estão dizendo: se ele amava Lázaro, o mesmo que abriu os olhos aos cegos, por que não veio aqui e ajudou o rapaz então? É a mesma inquietação. Veja, todos consideram que Jesus podia fazer alguma coisa, mas ninguém considerou o que ele realmente ia fazer. Porque o tapeceiro tem seu caminho. Porque os caminhos do Senhor são mais altos do que os nossos, como falamos na semana passada. Deus vai agir por meios que não são esperados por nenhum deles. E então, agora o Senhor Jesus vai se mover em direção a Lázaro. Mas me deixe, antes de te mostrar Lázaro ressurgir, pensar em algumas implicações desse texto para nós. O Senhor, se estivesse aqui, não teria acontecido, reverbera o texto inteiro. É o pensamento de Marta, agora descobrimos que é também o de Maria, e no final do trecho descobrimos que é o de muitos dos judeus que estavam ali ao lado. Quantas vezes nós dissemos: se o Senhor estivesse aqui, tal coisa não teria acontecido? Quanto dessa incredulidade não vai também permear o nosso coração? Meu irmão, quando Deus não faz o que nós fazemos, o que nós queremos, nós reagimos com fé como Marta, ou nós vamos trazer ao nosso coração o sentimento dos judeus: me ama nada, porque se me amasse, teria feito algo por mim. Essa é a acusação dos judeus. Enquanto alguns de fato percebem que há amor de Jesus, outros estão dizendo: se eles fossem brasileiros, diriam lágrimas de crocodilo.
Esse homem é hipócrita. Esse homem não amava Lázaro, porque ele teve poder para abrir os olhos dos cegos, e nós soubemos das histórias. Talvez alguns desses até fossem testemunhas oculares do milagre de Jesus, de dar vista aos cegos. E eles agora estão questionando o amor e a misericórdia de Cristo. O Senhor Jesus está se movendo, está se compadecendo, e eles estão dizendo: não é verdadeiro, porque eu não vi os resultados. Não agiu como nós esperávamos que agisse, então não é amor. A pergunta, meu irmão, para você é: você já replicou essa frase? Deus não me ama. Deus não se importa comigo. O sofrimento que eu passo e que eu vivo, Deus não se importa, porque Ele não me livrou desse sofrimento. Ele não ressuscitou o meu irmão. Ele não agiu em meu favor. Já pairou pelo teu coração a perspectiva de que Deus não te ama? Ou de que talvez Ele até te ama, mas Ele não teve poder para te socorrer a tempo? Meu irmão, seja menos calvinista um pouco hoje. Vamos falar um pouco menos de evangeliquez. Vamos descer a discussão ao nível dos nossos corações incrédulos e pensar quantas vezes você não proferiu com a tua boca, mas pensou no teu coração: eu acho que Deus não se importa comigo, olha o que está me acontecendo. Eu estou esquecido pelo Senhor. Meu irmão, nós é que não vemos o que Ele está por fazer. Nós é que não entendemos o que Ele realmente quer fazer. Lembre-se, nenhuma das testemunhas, os discípulos, Marta, Maria e os judeus, ninguém nessa cena previu o que Jesus faria. Jesus decidiu fazer algo inédito para todos eles. Me deixe dizer, mais uma vez, porque disse semana passada, você não sabe o que Deus está fazendo. Você não entende o agir e o caminho do Senhor. Cuidado quando você considera que Deus não te ama. Porque a Escritura nos diz que nós temos um sumo sacerdote que sim se compadece de nós. Nós temos Jesus como nosso intercessor, como alguém que é um homem de dores e que sabe o que é padecer. Se você é rejeitado, fale sobre rejeição com Jesus. Me mostre alguém que sofreu maior rejeição do que Jesus. Alguém que veio para dar a sua vida literalmente pelos seus, e os seus não o receberam. Se nós somos rejeitados, o Senhor Jesus foi muito mais. Se nós somos odiados, talvez quem devesse te amar te odeia, ou quem até poderia vir a ser um bom amigo se tornou um inimigo. Se nós somos odiados e sofremos com o ódio e a perseguição de outros, fale sobre isso com aquele que foi cuspido, com aquele que foi esbofeteado, pelo crime de curar cegos, coxos, pregar a palavra e ser compassivo e misericordioso. É disso que Jesus é culpado. O Senhor Jesus sabe o nosso sofrer, e Ele sofreu essas coisas. Se você, meu irmão, foi ou está sendo traído, fale sobre traição com Jesus, que põe a mão na mesa e diz: aquele que comigo come no prato, está por me trair. O Senhor Jesus sabe, mais do que ninguém, o que são os nossos sofrimentos. Ele se encarnou e viveu como homem, esvaziado da glória de Deus. Ele não usurpou a sua divindade, mas sofreu todas as angústias dessa vida, para que agora houvesse verdadeira comunicação entre nós e Ele. Para que alguém não possa dizer, talvez eu não possa dizer, eu te entendo. Essa é uma das coisas que nós somos muito bem aconselhados no seminário. Os nossos professores dizem assim: quando você tiver um aconselhamento, não fala, eu entendo. A pessoa perdeu um filho, está desempregado, sofreu de uma doença, amputou uma perna. E você fala, eu entendo o que você está passando. Você não entende. Eu não sei quão profunda é a tristeza do teu coração. Até onde desce esse abismo, eu não sei. Jesus sabe. E Ele se compadece. E nós temos um sumo sacerdote que intercede junto ao Pai, e Ele sabe o que você está sofrendo.
Não escute o engano do teu coração que diz que Deus está alheio a você. Ele sabe o que se passa. Atenda ao texto bíblico que te expõe a compaixão, o amor e a misericórdia de Cristo. Por fim, meu irmão, o verso 38 nos mostra o extraordinário agir de Deus. Nós percebemos a nossa expectativa, fé e esperança. Percebemos o amor e a compaixão de Jesus. E agora, em terceiro e último lugar, o texto nos mostra um agir extraordinário. É algo que não é ordinário da vida, que não é comum. O Senhor Jesus vai agir de forma muito além do que qualquer um desses pudesse esperar. O Senhor Jesus agora, agitando-se novamente em seu espírito, com a mesma compaixão e misericórdia que chora vendo a miséria do pecado humano, agora encaminhou-se para o túmulo, onde na porta havia uma pedra. É comum que haja nesse contexto túmulos em cavernas. Aproveitar-se às vezes de um buraco na pedra, de uma caverna em uma encosta, e sepultar alguém ali rolando uma pedra para tapar o sepulcro. O próprio Senhor Jesus foi assim sepultado. Diante da pedra, olhando o contexto, a ordem de Jesus é: tirem a pedra. E mais uma vez, Marta vai partir em objeção a Jesus. Marta é sempre a primeira a se mover. Talvez ela faça parzinho com Pedro, né, na Escritura. E ela diz: Senhor, não tire a pedra. Já faz 4 dias que Lázaro está morto. Há um processo de embalsamar corpos. Há um processo de preparar as pessoas e envolvê-las em lençóis com aromas e especiarias que pudessem amenizar o odor da decomposição. Mas Marta está dizendo: Senhor, depois de 4 dias, já não é possível ver Lázaro. Talvez ela pensasse que Jesus quisesse se despedir. O que você diria a alguém que 4 dias depois do sepultamento pede: vamos desenterrar a pessoa, eu queria vê-la pela última vez? O que você diria? Você deixaria isso acontecer? Marta não sabe o que Jesus vai fazer. Olhe a profundidade da pergunta e da resposta de Jesus. A resposta de Cristo é: não te disse eu que verás a glória de Deus? Se você crer, você verá a glória de Deus. Você crê? Essa fé está no teu coração? Se está, então se mova em obediência. E nós sabemos que Marta creu, porque a pedra foi removida. E então agora, perante o túmulo aberto, Jesus vai de frente ao túmulo, à beira do túmulo e à vista de todas as pessoas, vai erguer a sua voz ao céu e dizer: Pai, obrigado porque me ouviste. Veja que Jesus é muito explícito dizendo: eu sei que o Senhor sempre me ouve. Sei que não é uma ocasião especial, sei que o Senhor não me ouviu desta vez e me deixou das outras. O Senhor sempre me ouve. E Jesus diz: mas estou agora dizendo em alta voz para que todos saibam que o Senhor me enviou. Para que todos entendam que há uma ação conjunta do Pai e do Filho, que Deus está se movendo em direção aos homens, que a vida insignificante de um pecador como Lázaro, Deus a considera por amor e misericórdia, para que haja um testemunho público de todos esses judeus, de Marta, Maria e dos 12 discípulos que o acompanhavam, para que não reste dúvida de que este é o Filho de Deus. Agora o Senhor Jesus atribui ao Pai a sua oração, e então diz: Lázaro, saia para fora. Isso aqui, meu irmão, eu pagava para ver, tá? Se tivesse um telão no céu, de reprise de melhores momentos, a gente podia, né, ter um Netflix no céu para você assistir
Davi derrubando Golias, Elias subindo na carruagem de fogo. Ai, eu queria ver essa cena também. A cara da turma, as reações de quem incrédulo dizia: esse homem nunca amou Lázaro, se amasse teria ajudado. Queria ver a reação de Marta e Maria no auge do seu luto, tendo a sua expectativa frustrada, e agora algo inédito, não esperado por elas, feito por Jesus. A ordem de Jesus é atendida. Ele é o verbo da criação, meu irmão. Ele é a ressurreição e a vida, e ele a opera livremente. Como ele diz em outras vezes na Escritura, e ressuscita outras pessoas, agora Lázaro, um cadáver em decomposição que cheira mal, ouve a voz de Jesus e se levanta e sai do seu túmulo. Feito uma múmia, estava envolvido nos lençóis, tinha um pano sobre a cabeça. O processo de sepultamento envolvia um pano grande, às vezes de mais de 2 metros de largura, onde o corpo pudesse ser envolvido pelo menos por umas 2 vezes. O rosto e os pés eram, às vezes, expostos, principalmente o rosto, para que a família pudesse ver aquele que foi sepultado. E depois de visitar o túmulo, no momento do sepultamento, ver a pessoa sepultada, era posto um chamado sudário, um véu posto sobre o rosto daquele que havia sido sepultado. E o texto diz que Lázaro tinha um véu sobre a sua cabeça. E ele sai ainda preso, para que não restasse dúvidas a ninguém de que é o mesmo que eles mesmos haviam embalsamado e sepultado. O Senhor Jesus chama, Lázaro sai para fora. O Senhor Jesus ordena que as ataduras sejam removidas. E agora você tem uma multidão estarrecida. Pensa na confusão, meu irmão. Pensa na gritaria do cemitério Vila Rio, se alguém levanta do caixão. Pensa, Guarulhos hoje, a páginazinha lá do Instagram, lá. Morto ressuscita, caos completo. Alguns estão olhando, e alguns daqueles judeus que estavam com Maria, eles vão crer em Jesus. As obras de Cristo, meu irmão, são para o testemunho e a glória de Deus. Os sinais apontam a glória do Filho. Jesus está completando a sua obra e trazendo incrédulos à fé pelo seu agir extraordinário. Mas, meu irmão, acredite se quiser, tem gente que viu um morto em decomposição de 4 dias se levantar e não creu. E o melhor que pôde fazer foi ir correndo contar a fofoca para os fariseus e tentar acusar Jesus de mais alguma coisa. Pense nas implicações disso para a nossa vida. Talvez uma aplicação indireta, um pequeno parêntese seja: cuidado com a sua expectativa ao evangelizar alguém, viu? Tantas vezes a gente olha e pensa assim: nossa, queria tanto que o seminarista Leandro fosse lá em casa fazer uma visita para o meu filho, porque eu prego e não me ouve. Mas se o seminarista Leandro falasse, eu tenho certeza que meu filho ia ouvir, ele ia se converter. A gente tem às vezes implicações assim, né? Que pena que meu primo não veio no culto hoje, que se ele tivesse aqui, se ele ouvisse essa pregação, Deus trouxe você, não trouxe ele. O Lázaro que tem que ressuscitar aqui é você, não é seu primo, não. Às vezes a gente cria ilusões sobre a conversão e o convencimento das pessoas. E, meu irmão, se o Espírito Santo não agir no coração, nem a ressurreição de um morto faz com que creiam. Quem converte é o Espírito Santo de Deus. Portanto, meu irmão, prega a palavra e ora ao Senhor. É Deus que faz a obra. Mas me deixe voltar para as implicações mais próprias do texto para nós.
Porque eu vim te falando que isso é um agir extraordinário. Milagres, meu irmão, por definição, são coisas que fogem à natureza humana. A gente fala que o nascimento da criança é um milagre da vida, não é? Mas é ordinário. Crianças nascem assim desde Adão e Eva. Deus determinou que o belo aparelho do útero aquentasse aquela criança por 9 meses, e é assim para todo mundo. Todos nasceram de um ventre materno. Isso não é, por definição, um milagre. E calma, meu irmão, eu sei, é maravilhoso e extraordinário. Mas milagre é quando algo acontece extraordinário, fora do esperado e do comum. Milagre é Maria conceber sem se deitar com ninguém, por obra do Espírito Santo. Aí você olha e fala, rapaz, isso aqui é incomum. Milagres não são especificamente nós sermos cuidados por médicos, recebermos medicamentos e melhorarmos num tratamento médico. Isso é maravilhoso. Isso também é obra de Deus, porque é obra da providência de Deus. Providência não é menor do que milagre. Deus age graciosamente. A ordem do Senhor para a humanidade foi: cultivem e produzam nesse mundo que eu coloquei vocês. E todo medicamento parte de um princípio ativo que Deus criou em alguma plantinha, em algum elemento deste mundo. Milagre não é especificamente isso. Por definição, é algo extraordinário, fora do comum. Alguém morto de 4 dias não ressuscita. Carne em decomposição não se recompõe. Converse com qualquer médico sobre a possibilidade de refazer, reconstruir uma necrose. Não se recompõe. Uma mão que foi decapitada e apodreceu nunca mais voltará para o mesmo braço. Isso que Jesus está fazendo é extraordinário. Meu irmão, você crê que Deus age extraordinariamente? Porque a gente não crê. Não é que a gente é calvinista, não, que João Calvino cria. Não fala mal do homem, não. Senão revira no túmulo, já que nós estamos falando de sepultamento. É incredulidade do nosso coração. Nós não cremos que Deus age extraordinariamente. O evento não está em Lázaro. O objeto da ação não é Lázaro. É a glória de Deus se manifestando de forma extraordinária. Nós não somos o centro da história. Não se trata de refazer e reconstruir a família de Marta e Maria. Poxa, agora eles vão ser incompletos na festa de Páscoa, porque Lázaro não está. O objetivo não é esse. Meu irmão, Lázaro morreu. Depois disso aqui, morreu o homem. Viveu seus bons anos de vida e morreu de novo. E o fato e o extraordinário não está na ação do milagre, mas está na revelação de um Deus que age milagrosamente. Você crê em um Deus que age milagrosamente? Em um Deus que se move por compaixão, amor e misericórdia e atende à necessidade dos seus filhos? Porque a pergunta de Jesus é igualmente verdadeira para nós. Se você crer, você verá a glória de Deus. Você acredita em Deus agindo extraordinariamente? Eu acredito, pastor, eu acredito. Então, se eu acreditar, eu vou ver, não é? Amém. Senhor, eu acredito tanto em 2 milhões de reais na minha conta. E eu dou dízimo para a glória do Senhor. E extraordinariamente vai aparecer. Eu vou chegar lá no banco e vou falar, mas, olha, o gerente, como que caiu? O gerente vai falar, eu não sei. Não estava e agora está. Milagre. Meu irmão, lembra do comecinho? Deus não está comprometido com as nossas expectativas. Você crê em algo que Deus vai fazer que vai além da sua expectativa? Você crê que Deus é bom e todo-poderoso e que Ele pode fazer algo maravilhoso, espetacular, ainda que não seja o que você quer que seja feito? Aqui é difícil, meu irmão. Você fala, eu creio, mas eu quero crer no que eu quero que Ele faça. E se Ele quiser fazer diferente? É
Ele vai fazer diferente. Porque Ele não está preso a nós. Ele consulta a si mesmo e ao conselho da sua vontade. E Ele faz sempre algo extraordinário. Mas pastor, eu não estou vendo. Calma, Ele ainda não fez. Você está como Marta e Maria pranteando. E é digno a tua dor. É digno o teu luto. E eu estou te dizendo, se você crer, você verá a glória do Senhor. Mas quando? Eu não sei. Aqui ele poderia ter vindo antes, e ele só chegou 4 dias depois que Lázaro morreu. Eu não sei quando ele vai agir. Eu não sei como ele vai agir. Eu não sei o que ele vai fazer. Mas eu sei que ele é amoroso, compassivo. Ele sente a minha dor. Ele sabe o que eu estou sofrendo. E ele vai se mover em minha direção para manifestar a glória de Deus através de mim e para que os meus olhos se encham e a minha boca se encha de louvor. Eu sei que ele vai fazer. Você crê, meu irmão? E essa fé individual, o teu coração precisa se voltar para crer que toda a dor do mundo redundará na glória de Deus. Esse tapeceiro aqui, meu irmão, não dá ponto sem nó. Esse Deus aqui não permite mal no mundo que Ele não vá resolver. Talvez seja desesperador para nós ver o caos que está a nossa vida, o nosso entorno, o nosso país e o mundo. Mas se o sofrimento é tão grande, imagine quão maior será a glória que há de ser revelada. É sobre isso que Paulo nos escreve. O apóstolo diz que os sofrimentos do presente não se comparam com a glória que há de ser manifesta. Creia, meu irmão, e aguarde a manifestação da glória do Senhor. Não há dor que não seja sarada e recompensada aqui ou na eternidade. Nós precisamos nos voltar para a Escritura e atender a pergunta: se creres, verás. Você crê, meu irmão? Nós falamos do reverendo Estênio Márcio e da sua música, a sua canção. Quando se vira e quando se vê a obra completa, então se entende o trabalho do tapeceiro. Não entendemos porque ainda nós não vimos, mas o refrão dessa música é uma confissão que eu e você precisamos ter nessa noite. Ele diz assim: minha vida é obra de tapeçaria, é tecida de cores alegres e vivas, que fazem contraste no meio das cores nubladas e escuras. Deus vai usar bons e maus momentos. Deus vai nos dar alegrias e aflições. E a soma dessas coisas, no tear, forma um belo resultado. Essa precisa ser a nossa confissão. A minha vida é isso aí. Deus vai governar todas as coisas para um belo fim. A minha vida é obra de tapeçaria. Que o Senhor deposite, meu irmão, essa boa convicção nos nossos corações. Eu queria te convidar a cantar um hino para nós encerrarmos o nosso culto. O hino de número... que número que é esse hino? 116. É o hino comumente cantado em velórios, e graças a Deus nós não estamos hoje, nós estamos no culto. Esse hino canta assim: mais perto quero estar, meu Deus, de ti, ainda que seja a dor que me una a ti. Meu irmão, ao ver o tratar de Deus na vida de Lázaro e da sua família, ao pensar sobre o nosso sofrer, meu desafio para você é cantar com fé esse hino e depositar esse tipo de esperança em Cristo. Ao som da música, vamos nos colocar de pé, vamos cantar o hino 116, mais perto quero estar.